Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos, aqui é o Felipe. Né? Ontem, dia 23 de fevereiro, dia 22 de fevereiro, perdão, a igreja celebrou a festa da Cátedra de São Pedro. É sobre esse tema que eu vou falar hoje. Na verdade, hoje eu vou fazer uma exegese a respeito do texto do Evangelho de ontem, né? Então, bom, sem mais delongas, vamos pro vídeo, né? Aqui, hoje eu vou usar a versão Ave Maria, né? Online. Então vamos primeiro ler o texto, né? Evangelho de ontem é São Mateus 16, capítulo 16, dos versículos 13 até o 20. E diz o seguinte: Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: No dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, aqui o texto. E a nossa discussão aqui é sobre quem é a pedra que ele menciona, né? Então, primeira coisa, veja que toda a fala de Jesus está sendo dirigida a Pedro, né? Ele começa: Feliz é Simão, filho de Jonas, eu te declaro, tu és Pedro, e né? Segunda pessoa, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra, segunda pessoa, será ligado no céu. E tudo que desligares, segunda pessoa, na terra, será ligado nos céus. Então, toda a fala de Jesus dirigiu a Pedro. Então seria natural que aqui, onde fala tu és Pedro, sobre esta pedra de ficar minha igreja, ele também esteja se dirigindo a Pedro, né? Então, ou seja, a questão aqui é sobre Pedro. E a Igreja Católica interpreta dessa maneira. Eu vou pegar aqui o catecismo da Igreja Católica. Eu vou mostrar que, na verdade, a Igreja aceita interpretar essa pedra tanto como sendo o próprio apóstolo Pedro, como sendo também a profissão de fé de Pedro. Eu leio aqui primeiro, no parágrafo 424 do catecismo. Diz assim: Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Pois sobre a rocha desta fé, confessada por São Pedro, que Cristo construiu sua igreja. Então, aqui no parágrafo 424, o catecismo ele admite o quê? Ele diz que a pedra seria a rocha, seria a profissão de fé de Pedro, né? E mais adiante, no parágrafo 552, vai dizer o seguinte: 552. No colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única, graças a uma revelação vinda do Pai. Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16:16. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Mateus 16:18. Cristo, pedra viva. Então, a igreja reconhece que Cristo é a pedra principal. Ele é a pedra de sustento, né? Garante a sua igreja, construída sobre Pedro, a vitória sobre as potências da morte. Pedro, em razão da fé, Pedro, vírgula, em razão da fé por ele confessada, vírgula, permanecerá como a rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender esta fé de todo o desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. E aqui está fazendo uma referência, quando ele fala confirmar nela seus irmãos, uma referência é Lucas 22:32, onde Jesus vai dizer a Pedro: confirma os teus irmãos, né? Então o que acontece? A igreja que aceita Pedro, o próprio apóstolo, como a pedra. Então a igreja aceita tanto Pedro como a confissão de fé de Pedro, como a pedra. Ah, mas o catecismo diz que a pedra é Pedro? E a Bíblia não diz perdão, diz que a pedra é Jesus? E a Bíblia não diz em outras passagens que Jesus é pedra? Sim. Por exemplo, em Mateus 21:42, Jesus ele cita aquele salmo, Salmo 117, na Ave Maria, e nas outras é 118. No versículo 22, onde fala que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus está se referindo a ele mesmo. De fato, Jesus é a pedra, só que ele é a pedra angular. É a pedra que dá sustento à igreja, a toda edificação. A pedra que dá sustento à construção, né? Só que aqui, a pedra que Jesus fala aqui em Mateus 16:18 é uma outra pedra. É uma pedra que não é uma pedra que dá sustento, mas uma pedra que é a base.
Veja que Jesus fala o seguinte: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus aqui ele é o construtor, ele vai edificar a igreja. Ora, se ele vai edificar, então ele não pode ser ao mesmo tempo a pedra sobre a qual a igreja vai ser edificada. Porque ninguém edifica uma construção sobre si próprio. Não tem lógica isso. Então, se a pedra que fala aqui vai ser a base sobre a qual a construção será levantada, e Jesus é o construtor, ele não pode ser essa base. Ele é o construtor, e não a base. Então, essa pedra que vai ser a base da construção é uma outra coisa. Como ele começa com tu és Pedro, tudo indica que está falando de Pedro, né? Pedro e a profissão de fé de Pedro. Seria a base. E, que, como eu mostrei, o contexto indica isso. E também dizer que seria Jesus aqui não tem sentido. Não tem lógica falar que é Jesus, por quê? Veja que é o seguinte. Primeiro, se essa pedra fosse Jesus, se fosse Jesus, eu poderia então pegar e substituir essa expressão sobre esta pedra por sobre mim, porque é Jesus que está falando, então eu poderia substituir por sobre mim, e a frase teria que fazer sentido, né? Então vamos experimentar fazer essa substituição para ver como é que fica. E eu te declaro, tu és Pedro, sobre mim edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre mim, tu és Pedro, e sobre mim edificarei a minha igreja. Fica estranha a frase, muito estranho. Tu és Pedro, e sobre mim edificarei a minha igreja. E mais estranho, dado que, como a gente viu, o contexto todo é dirigido a Pedro, né? Versículo 17 vai dizer: Filhos é Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue nem carne nem sangue que te revelou isso. E no 19: Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, no versículo 17 e versículo 19, a frase é toda dirigida a Pedro. Por que o versículo 18 teria que ser diferente? Deveria ser diferente, né? E se a pedra que fosse Jesus, e se tu és Pedro, fica sem sentido na frase. Eu queria perguntar, por quê? Se a pedra que é Jesus, para que Jesus falou se tu és Pedro no versículo 18? Para que se tu és Pedro? Bastava ele dizer: Eu te declaro, sobre mim edificarei minha igreja, ou sobre esta pedra, se fosse ele mesmo. Para que colocou tu és Pedro, né? Se a pedra não é Pedro, se a pedra não tem nada a ver com Pedro. Então, cara, a gente vê que essa pedra tem que ter alguma relação com Pedro. Porque o contexto todo, toda a fala de Jesus é dirigida a Pedro. E se tu és Pedro, é, é gritante, é forte. Ele diz que Jesus está falando para Pedro. Esse texto Pedro não teria sentido se a pedra não tivesse nada a ver com Pedro. Ficaria uma coisa sem sentido, uma frase sem finalidade alguma nessa frase. Aqui, Jesus não ia falar uma coisa que não tivesse nenhuma finalidade. Se ele falou isso aqui, se começou com o tu és Pedro, é porque se tu és Pedro tem uma finalidade. Que é o quê? Dizer que a frase é dirigida a Pedro. Né? Aí o que acontece? O fato de que em outras passagens bíblicas Jesus é chamado de pedra, isso não retira que aqui a pedra seja Pedro. Porque a mesma palavra pode significar mais de uma realidade. Né? Né? Não tem as palavras polissêmicas, palavras para significado? Então, a mesma palavra pode significar várias coisas. Então, não é porque em uma passagem da Bíblia a pedra é Jesus que na outra vai ser também. Isso tanto é verdade que há uma outra passagem na Bíblia onde Pedro é chamado de pedra. Onde o termo pedra é usado para se referir especificamente a Pedro e para se referir de forma explícita a Pedro. Né? Eu vou mostrar aqui, está no Evangelho de São João, capítulo 1. São João, capítulo 1. Versículo aqui do 40 até o 42. São João 1, do 40 até 42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o João e que o tinham seguido. Foi ele. Então logo à procura de seu irmão e disse: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus. E Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas. Quer dizer o quê? Está aqui em parênteses. Quer dizer pedra. Então João ele diz que ele coloca Jesus dizendo a Pedro: Tu és Simão, filho de João, serás, veja, futuro, serás chamado Cefas. Cefas, que quer dizer o quê? Pedra. Cefas quer dizer pedra. Ele está dizendo que esse nome que Jesus promete a Pedro significa pedra. Tanto que, outro detalhe é que João, se você pegar o grego, tá aqui, ó, João 1,42 do grego, né? Se você pegar aqui o termo final, o termo aqui, ó, que é traduzido como pedra. Isso aqui, ó, foi traduzido como pedra. Essa pedra aqui,
Essa pedra aqui, né? A última palavra do versículo, essa pedra aqui, no grego, qual é a palavra que está aqui, que foi traduzida como pedra? Petrus. Porque no inglês é Peter, que no português é Pedro. Ou seja, a palavra que no grego, está no grego, que aqui foi traduzida como pedra, aqui, ó, é Pedro. Então, no grego, a passagem está dizendo que Cefas é sinônimo de Pedro. Cefas e Pedro são nomes sinônimos. E o nome Cefas, como a gente vai ver daqui a pouco, significa pedra. Então, voltando lá para Mateus 16, e vê claramente que Pedro é chamado de pedra. E veja que João 1,42, Jesus falou no futuro. Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Serás, futuro. Ele vai ser chamado. E aqui no versículo 18, Jesus vai dizer: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pergunta é: se aqui a pedra não é Pedro, não tem nada a ver com Pedro, onde é que Jesus cumpre a promessa que ele fez a Pedro de chamar de pedra? Porque em João 42 ele falou do futuro. Não foi ali. Não foi em João 42 ali que Jesus cumpriu a promessa. Ele falou que ele prometeu. Ele disse: serás chamado Cefas. É futuro. Você vai ser chamado Cefas. Não que ele não foi chamado Cefas naquela hora. Jesus disse que ele iria ser, no momento posterior, chamado Cefas. Agora, a pergunta é: se essa pedra aqui, Cefas que é pedra, se essa pedra aqui não tem nada a ver com Pedro, então em qual momento que Jesus cumpriu aquela promessa? Qual foi o momento? Porque se você tirar essa passagem aqui, não tem nenhuma outra, além de João 42, 1,42, onde o termo pedra se refere a Pedro, onde Pedro é chamado de pedra. Então, se você tirar essa passagem aqui, não tem na Bíblia, você não vai achar na Bíblia onde foi que Jesus cumpriu aquela promessa, ele chama Pedro de pedra. Ou seja, fica estranho. Jesus faz a promessa e Pedro chama pedra e não mostra essa promessa sendo cumprida. Agora, se a gente entender que a pedra aqui se refere a Pedro, aí faz todo sentido. Porque aí a gente tem a promessa sendo cumprida. Todo sentido. Agora, para a gente elucidar melhor essa exegese, né, eu vou usar aqui um artigo do site Apologistas Católicos, né? O artigo foi escrito por Rafael Rodrigues, né? Ele é o fundador desse apostolado, Apologistas Católicos. E é um ótimo site de apologética católica, para quem quiser conhecer mais sobre a fé católica, tem excelentes artigos, eu indico o site, né? Inclusive, eu vou deixar o link desse artigo na descrição. Eu vou usar esse artigo, né, que não é meu, tá? Que é o autor, Rafael Rodrigues, né? Eu vou usar como material. Vou usar o material que ele fez para poder... A exegese que ele faz, que é excelente, por sinal, né? E esse artigo ele põe continuações, que eu não vou tratar dessas continuações aqui, né? Onde ele vai tratar disso mais na patrística, né? Ou seja, nos escritos dos primeiros cristãos. Ele vai tratar disso na continuação, não aqui. Essas continuações. Então é o seguinte. Eu vou tratar desse texto, né? Ele começa. Esta é mais uma matéria sobre Pedro. É com grande frequência que estou postando sobre esse assunto. Porque estou fazendo uma série de textos e colocando aos poucos, devido à falta de tempo para fazer um texto maior, né? Já foram postados. Aqui ele coloca outras postagens que ele já fez. Pedro, aqui tem um link para você clicar e ler o texto, né? Pedro realmente esteve em Roma. Pedro era um simples presbítero. Pedro foi bispo de Roma. Testemunhos patrísticos, né? É, aí ele começa. E agora esta aqui, esse texto, né? Esta postagem aqui, né? Fundamentando Pedro como a rocha de Mateus 16, 18, onde vamos analisar três fontes. Idiomática e bíblica juntas aqui, né? E patrística na parte 2. Patrística é os escritos dos primeiros cristãos. Você vai analisar nas outras partes. Na parte 2, né? Nas continuações. E tá aqui, ó. Aqui, parte 2.1, 2.2, 2.3, né? E vai falar da patrística, escritos dos primeiros cristãos. Eu não vou tratar dessa questão da patrística nesse vídeo. Vou fazer essa exegese baseada nessas duas primeiras fontes, idiomática e bíblica, que vai tratar nesse artigo específico que eu estou mostrando aqui na tela. Primeira coisa, o nome de Pedro. Em aramaico, então vamos entender o que significa esse nome, Pedro, né? Em aramaico temos duas palavras para designar materiais rochosos. Tem a palavra evno, eu não sei se é assim que pronuncia, né? Que quer dizer pedra. A segunda, kefa, também não sei se é assim que se pronuncia. Kefa ou cefas, é transliterado para o grego, que é rocha. No grego, assim como no aramaico, também temos duas palavras. Litos, né? Que é pedra pequena. Palavras para pedra. Litos, pedra pequena. E, segundo, pedra, né? Rocha maciça. Pedra grande, que é o equivalente de kefa.
A Bíblia nos diz que Jesus deu um nome novo a um pescador que se chamava Simão. E este nome foi Kefa, no aramaico, né? Transliterado como Cefas, que no grego ficou Petros. Petros, né? Que como podemos ver em João 1,42. Aqui fica a passagem, né? Levou Jesus, e Jesus, fixando nele, já disse: Tu és Simão, filho de Jonas, será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Veja que aqui quer dizer Pedro, traduzido literalmente, como eu mostrei lá no grego, né? Agora, interessante essa mudança de nome de Pedro, porque se você perceber no Antigo Testamento, Deus, quando ele queria, em algumas ocasiões, quando ele dava uma missão nova a alguém, né, ele dava um novo nome, né? Um novo nome cujo significado, um novo nome cujo significado mostrasse. É, deixa assim clara essa missão, né? A gente vê lá. Abrão passou a chamar Abrão, que é pai de uma grande multidão, né? Sarai passou a chamar Sara, seria mãe de uma grande multidão. Jacó é Israel, aquele que passou a chamar Israel, aquele que luta com Deus e se tornou vencedor. E luta com Deus e vence. No Novo Testamento, Simão passa a chamar Pedro, Pedra. E é interessante notar que no Novo Testamento, Simão ele é a única pessoa que muda de nome e passa a ser chamado pelo novo nome, que é Pedro. É a única pessoa com que isso acontece. No Novo Testamento não tem mais ninguém que. Nenhum caso assim, de uma pessoa que recebe um novo nome e passa a ser chamado pelo novo nome. Ah, mas e Paulo? Saulo não mudou de nome para Paulo? Não. Em nenhum momento a Bíblia relata uma mudança de nome de Saulo para Paulo. Não tem isso na Bíblia, não tem fontes patrísticas, não tem isso. E se você pegar em Atos capítulo 13, versículo 19, vai dizer que Saulo também se chamava Paulo. Ou seja, ele tinha os dois nomes, era nome duplo. A outra coisa que o autor do artigo, Rafael Rodrigues, ele coloca, né? Em aramaico não temos gênero, mas em grego sim. Por isso a palavra Petra, que é o equivalente a Kefa, Cefas, foi masculinizada para dar nome a um homem, Petrus, mas o significado permaneceu o mesmo, rocha ou pedra grande. Como é testado nos seguintes léxicos protestantes. Um léxico é um dicionário do grego bíblico, né? É... Desculpa. É... Acontece. Fato, no aramaico não tem gênero, mas no grego tem. Por isso que tem essa diferença de Petrus e Petra. Porque Petra é o substantivo e é um nome feminino. E Petrus é um nome próprio e é um nome masculino. Então, quando foi escrever no grego, teve que traduzir o nome de Pedro a Petrus, colocar o nome masculino, porque não dá para colocar um nome feminino para um homem, né? Então, por isso que no grego existe essa diferença. E aqui alguns léxicos, né? Um dicionário do grego bíblico mostrando o significado do nome Pedro. Do nome, aqui, ó. Primeiro, o número 4074 da concordância de Strong. Lá, Pedro. É uma rocha ou uma pedra? Um dos 12 discípulos de Jesus. Pedro, rocha ou pedra? Aqui, a concordância de Strong diz que Pedro significa rocha ou pedra. Pedra. Aqui, ó. Friedberg, não sei como é que se pronuncia esse nome. Analítica, Greek Lexicon. Léxico grego analítico de Friedberg. Diz assim. Pedro, nome próprio masculino dado como título descritivo para Simão, um dos apóstolos. O significado do nome, a pedra, aqui, ó, é provavelmente o equivalente grego de uma palavra aramaica transliterada como, esse aqui é o Kefa, né? Kefas, João 1,42. O Tyre Greek Lexicon do Novo Testamento. O léxico grego de Tyre do Novo Testamento. Diz assim, sobre o nome, Petros, né? Um nome próprio apelativo, que significa o quê? Uma pedra, uma rocha, um rochedo. Em português, a diferença entre pedra e pedra não permite acentuar a força do original aramaico e grego, que é a mesma palavra que designa a materialidade da rocha. Né? A concordância de Strong, que é tão utilizada pelos protestantes brasileiros, diz que Cefas ou Kefa é rocha. Leiam, aí vai colocar aqui, ó. Na concordância de Strong, Cefas, nome Cefas ou Kefa. Né? Aí é uma rocha, a cavidade de uma rocha. É o número 3710 da concordância de Strong. Então, o nome Cefas, que já dá para Pedro, quer dizer rocha, pedra, e o nome Pedro também, rocha, pedra. Assim como a palavra Petra é rocha ou pedra. Os próprios protestantes léxicos confirmam o quê? Que o nome de Pedro significa rocha ou pedra. Aí mais algumas passagens com o nome Cefas. Aqui você tem algumas passagens nas cartas de São Paulo onde ele chama Pedro de Cefas, né? São Paulo faz muito isso.
São Paulo é muito raro, em poucas ocasiões São Paulo chama Pedro de Pedro mesmo, na versão grega. A maioria das vezes ele vai usar a versão aramaica, Cefas, né, transitada para o grego Cefas, né? Aqui, né, ele refuta algumas alegações em relação ao significado do nome. Aí uma alegação que costumam fazer, que o significado do nome de Petro, o nome Petrus, é pedregulho. É igual, não existe nenhuma prova para isso, até porque no Novo Testamento Petrus é designado para Pedro e nada mais. De fato, não tem prova. Não tem nenhum léxico que fala isso, né? Não tem prova, não tem léxico, eu não conheço, ninguém conhece. Ninguém nunca apresentou um léxico, né? Que fala que Pedro significa pedregulho, né? Você vê que quem vê com essa argumentação nunca apresenta um léxico dizendo que significa pedregulho. Aí a segunda ligação que vai dizer, o significado do nome Petros é uma pequena pedra para arremessar. Outro erro. Ele vai dizer, isso não existe no grego koiné. O grego koiné é o dialeto, né? A versão, a variante do grego que foi usada para escrever o Novo Testamento, né? É um grego coloquial. Ele diz assim, no grego koiné, aqui eu tô lendo o artigo do autor, né, do Rafael Rodrigues. No grego koiné, usa-se a palavra litos para significar uma pedrinha, uma pedra para arremessar. Como podemos constatar no caso da mulher adúltera, João 8:7, né? O Jesus, 8:59, tá vendo aqui, ó? João capítulo 8, versículo 7. É com o texto grego e no grego tá litos, que é traduzido como pedra. Litos é o termo que colocou aqui, ó, litos, que é traduzido como pedra. Em João 8:59 é a mesma coisa, litos, traduzido como pedra, que fala de pedras para arremessar, né? Que é quando Jesus, na mulher, a passagem da adúltera, João 8:7, que Jesus fala. Aquele que dentre vós, aqui, ó, aquele que dentre vós vai ser pegado seja o primeiro que lhe atire pedra. Então, o termo que é uma pedra para atirar, para arremessar, e o termo usado é litos. Também João 8:59. Então pegarem pedras para lhe atirar, para lhe atirarem, para atirarem Jesus. Pedra e pedra. O termo que é usado no grego é litos. A pedra de arremesso nunca foi, né? E nem será petros. Existe uma palavra especificamente para isso. E os léxicos do grego, né, digo-se de passagem, não colocam. Em nenhum momento fala de Pedro, dizem que Pedro significa pedra para arremessar. Você vê que ele colocou três léxicos. O autor do artigo, o Rafael Rodrigues, ele colocou três léxicos no, lá, no início do artigo, mostrando. E nenhum deles diz que Pedro é pedra para arremessar. Então, não existe também base para argumentar isso. Ele vai colocar. E para Zé, confusão na cabeça dos protestantes que sustentam essa mesma ideia. Aqui, ó. Jesus em 1 Pedro 2,4 é chamado de litos. Ou seja, a mesma palavra que gênero, número, grau e declinação que foi usada para a pedra de arremesso da adúltera e das pedras jogadas em Jesus. 1 Pedro 2,4, essa passagem. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. No grego, o termo que foi usado é litos. Mesmo litos, né? Ou seja, esse litos. Ou seja, então, se argumenta que Pedro não poderia. Pedra ali não poderia ser Pedro porque Pedro seria uma pedra para arremessar, Jesus também é chamado de pedra para arremessar. E aí? Né? Tá aqui. É o termo litos, que é pedra, essa pedra pequena de arremessar. Ou seja, Jesus também é chamado assim. Então, vamos supor, se Pedro significa esse nome, significaria pedra para arremessar. E isso não retira que. Ou seja, se Jesus é chamado de litos, é pedra pequena para arremessar. Está aqui no grego. Em 1 Pedro 2,4. Isso não retira, para os protestantes, não retira que Jesus. Não seria suficiente para retirar que Jesus. Para negar que Jesus fosse a pedra lá em Mateus 16:18. Por que, se Pedro significa a mesma coisa, por que isso retiraria que Pedro fosse aquela pedra? Entende? Ou seja, então mesmo que Pedro significasse litos, se fosse sinônimo de litos, fosse pedra pequena para arremessar, ainda assim isso não negaria que aquela pedra fosse Pedro. Nada negaria. Porque se eles aceitam, né? Se eles aceitam lá que seria Jesus e Jesus também é chamado de litos, questão de coerência, né? Jesus é chamado de litos. Lógico, se eles aceitam Jesus como a pedra de Mateus 16:18 e Jesus é chamado de litos, pedra pequena, é para arremessar, não tem problema. Por coerência tem que ir. Se Pedro significasse a mesma coisa, eles não teriam que poder usar esse argumento, né? Enfim.
Seria também Jesus uma pequena pedrinha de arremesso e não uma grande rocha da salvação? Gostaria de ver algum protestante respondendo isso. Enfim. Terceiro, significado do nome Petros é pequena pedra igual aos demais, como citado em sua epístola. Novamente, não existe base ou sustentações para afirmar que Petros significa pedra pequena, porque para esta Bíblia se utiliza outra palavra, litos ou liton, como foi mostrado. Né? Aquela coisa, né? Ah, mas Pedro significa pedra pequena, mas novamente, não tem léxico que confirme isso. Nenhum dicionário grego confirma isso. E aqui cita o exemplo de 1 Pedro 2,5, onde é usado esse termo litos para pedra pequena, né? Que é para. E aqui se refere aos cristãos em geral. Vós também, com pedras vivas, né? Se referindo aos sacerdotes da igreja. Seus edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Ou seja, conclusão, a palavra litos, que é usada para Jesus em 1 Pedro 2,4, se referindo a Jesus, é novamente utilizada em grau e gênero para os demais cristãos em 1 Pedro 2,5. E ainda há quem diga que rocha ou pedra só pode ser utilizada para Jesus. Ou seja, é a mesma palavra, pedra, né? No caso, pedra pequena aqui. Serve tanto para Jesus quanto para os demais cristãos. A pergunta é, por que pedra também não pode ser usada para Pedro? Então, eu acho que esse argumento, né? Em outras passagens, Jesus também é chamado de Petra, realmente. É chamado de Petra, assim como Pedro, Petros. Mas isso não tira a magnitude de Jesus como a rocha da salvação. Nem da função de Pedro como uma rocha da unidade da igreja. Para que já basta a explicação sobre o nome de Pedro. Partiremos então a linda passagem do Evangelho de Mateus, que é o foco desta matéria. Agora perceba, dizer que Pedro é a pedra ali em Mateus 16,18, nada tira o papel de Jesus como a rocha da salvação, como a pedra que sustenta a igreja. Porque ali em Mateus 16,18, a pedra ali em Mateus 16,18, a pedra é a base da igreja. É a base da construção. Jesus ele é a pedra que sustenta, é a pedra de sustento, não é a pedra base. Né? Jesus é a pedra angular, a pedra de sustento, não é a pedra base. É, agora em Mateus 16,18, né? Aqui vai fazer uma análise sobre o tempo aqui sobre o grego, né? Aí coloca o seguinte, ó. Tradução de Mateus 16,18. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora veja, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Aqui está o texto grego. Aí coloca, primeiro vez esse trecho em aramaico, né? Ele cita aqui a Bíblia Peshitta, que é uma tradução do grego para o aramaico do século V. Né? Traduzido do grego para o aramaico. Por que é importante a gente ver o aramaico? Cara, porque Jesus Cristo não falava em grego e muito menos em português. Né? Ele falava em aramaico. Então, a melhor maneira de você entender o que Jesus quis realmente falar é você ver o que ele falou no idioma que ele falava, que era o aramaico. E se a gente for ver no aramaico, vai ver que não tem diferença no termo que é usado como nome, né, para Pedro, e o termo que é usado para pedra. É a mesma palavra. Cefas aqui, ó. Cefas, Cefas. Vê se da direita para a esquerda. Cefas e sobre estas Cefas, né? E veja que não há diferença entre a rocha em aramaico e o nome de Pedro em aramaico. Ou seja, no aramaico, Jesus teria falado o quê? Tu és cepas, e sobre estas cepas edificarei minha igreja. Tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. Então, cara, o aramaico não tem diferença. A mesma palavra é o nome da pessoa, né? Cephas, Pedro, e a mesma palavra também rocha, Cephas. O aramaico não tem essa diferença. E agora ele vai analisar outras duas palavras. Também em Mateus 18, mas outras duas palavras que também acentuam ainda que o texto se refere. A pedra se refere a Pedro, né? E coloca o termo grego e a palavra que ele vai analisar isso aqui, ó. Note essas duas palavras que ele colocou em vermelho, isso aqui, ó, vermelho. Que são essas palavras aqui, ó, do grego. E quase todas as traduções católicas e protestantes traduzem simplesmente por esta. Quase todas as traduções, né? Tanto católicos e protestantes vão traduzir simplesmente como esta. Agora ele faz uma análise. Esse termo aqui, ó, tal, que é esse aqui, ó, né? É o dativo feminino, não sei o que é dativo, não precisa saber, né? É o feminino de outros. Sua tradução simples é esta. Então, enfim, esse termo significa esta. Esse termo aqui, esse primeiro aqui, ó. Esta. E serve para dar ênfase a algo previamente mencionado. Claro, aquele está funcionando como pronome relativo, retomando o que foi previamente mencionado. E esse aqui, esse termo aqui, ele também é um dativo feminino, e é o artigo da, né? É o artigo da frase, ou seja, sua tradução é a. Então ele está citando o pronome esta e um artigo. Né? Esse aqui, esse TH ele está se referindo aqui, é o final, né?
do, desse termo aqui. Esse O aqui, e também esse artigo, né? Esse final aqui e esse artigo, ó. Esse aqui, ó, na verdade, esse está se referindo aqui, ó. Esse termo aqui, é o dativo feminino, e ó, esse termo aqui, né, é o artigo da frase, ou seja, essa tradução é essas duas palavras juntas, né? Isso aqui, ó, que é isso aqui, tem sentido de tradução, ou tradução de esta mesma ou esta própria, né? Enfim, a questão é que, traduzindo isso aqui, ao pé da letra seria isso aqui, esta mesma ou esta própria. Então, juntando o nome de Pedro, que foi previamente confirmado como Rocha, e Petra, né? Que também foi confirmado como Rocha, ou seja, Pedro significa rocha, ele mostrou nos léxicos, ele mostrou que o autor, né? O Rafael Rodrigues, ele mostrou no léxico grego que Petra significa rocha. Pedro significa rocha, Petra também, né? É, né, como rocha pelo léxico protestante, podemos traduzir Mateus 16:18 da seguinte maneira: Tu és rocha, e sobre esta mesma rocha eu edificarei a minha igreja. A pergunta que todo protestante faria ao ver isto: então por que as traduções católicas não traduzem assim? A resposta: porque o artigo no grego depois de um pronome demonstrativo não precisa ser traduzido. Porque a forma que eu me colocou aqui, ele tem o pronome demonstrativo, esta, seguido do artigo, né? Eu coloquei esse aqui e isso aqui. E vem implícito, seguido do artigo, não precisa ser traduzido. Esse termo aqui, né? Já é subentendido, então se traduz somente o esta. Na maioria das vezes, mas o sentido continua o mesmo. Além disso, São Jerônimo, São Jerônimo, com certeza entendia de grego muito mais do que eu, muito mais do que o Rafael Rodrigues, né? Poder traduziu para o latim da seguinte forma: traduziu para o latim essa expressão, né? Que é se esta mesma, essa aqui, ó, essa expressão aqui, ele traduziu para o latim como isso aqui, ó, Hanc Petram, ou seja, esta mesma rocha. Hanc no latim tem o sentido próprio de esta mesma, não esta própria. Assim como isso aqui, essa mesma expressão do grego. São Jerônimo, como falava fluentemente o grego Koiné, sabia muito bem o sentido real da passagem, quando ele traduziu a Vulgata, né? O termo Koiné ainda era, o grego Koiné ainda era vivo, ou seja, ainda era falado o grego Koiné. E aqui, ó, para demonstrar que essa tradução é verdadeira, ele vai usar aqui, ó, a própria Bíblia João Ferreira de Almeida para provar que esse termo tem sentido e também a tradução de esta mesmo. Apesar da maioria das passagens que contém essas duas palavras não traduzirem assim, porque já está implícito. Então ele vai usar aqui a Ferreira de Almeida, uma tradução protestante, né? Para não estar dúvidas. Ele cita aqui Atos 17:23. Ele coloca aqui no grego. No grego, de Atos 17 não, 27. De Atos 27:23, tem essa mesma expressão aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá aqui, ó. A mesma expressão. Essa aqui, ó. Como é que é traduzido na João Ferreira de Almeida? Né? Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Esta mesma, foi traduzido como esta mesma, porque aquele termo, esse termo aqui, ó, que também aparece em Mateus 16:18. Pode ocorrer que em alguma tradução tenha as palavras esta mesma. E no grego não seja escrito como, né, dessa forma. É, como já dito, né, essas palavras, isso aqui, estão no dativo, ou seja, declinadas, ou seja, conjugadas. E quando fala no dativo, está conjugado, né? No português só temos conjugação para verbos na maioria das vezes, mas no grego não. Acontece também com pronomes e substantivos. Se conjuga pronomes e substantivos no grego, né? As palavras esta e mesma podem ser encontradas também desta forma, né? Onde essa primeira palavra, né? Isso aqui, ó. Isso aqui, que é isso aqui, equivale a, né? Também isso aqui. E esse aqui equivale a isso aqui, que é. Não há nenhuma diferença entre as mesmas, apenas a declinação, conjugação. Portanto,
podemos dizer com clareza a quem quiser ouvir. Pedro é a rocha. Aí coloca, tu és rocha, e sobre esta mesma rocha eu edificaria a minha igreja. Tu és rocha sobre esta mesma rocha. O termo grego também mostrou a tradução mais literal, essa aqui, esta mesma rocha. Né? Tá aqui, ó. Eu vou aqui, Mateus 16, 18 no grego. Essa passagem aqui, ó. Aqui. Literalmente traduzida é esta mesma. Se na maioria das Bíblias não aparece o mesma, só esta, é porque esse mesmo já é subentendido, né? Mas só reforça ainda que é referência ao termo anterior, no caso Pedro, o rocha, que foi mostrado nos léxicos que quer dizer rocha, né? Então, eu termino dizendo na parte 2, nessa matéria veremos vários testemunhos patrísticos a respeito disso. Na continuação ele vai falar dos testemunhos patrísticos, que eu não vou tratar aqui. E aqui ele coloca a bibliografia dele, né? Aqui, as fontes que ele citou. Aqui, ó. A gramática do grego e tal, dicionário de grego. São as fontes que ele citou, no caso, para o grego, que ele colocou de grego aí, né? Sobre grego. Então, se quem quiser consultar, tá aqui a bibliografia do Rafael Rodrigues. Então, bom. É, então, era isso que eu queria falar, né? Espero que tenha ficado claro a explicação, né? E ver o grego, o aramaico, a gente vê que o contexto da coisa mostra que de fato está falando de Pedro. Então era isso que eu queria falar. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. É, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação se não tiver ativado. E até a próxima. Tchau.